Queridos irmãos e irmãs, estamos celebrando, como dizia no início da celebração, o quarto domingo da Páscoa. Hoje nós temos a oportunidade de também celebrar o Dia Mundial de Oração pelas Vocações. O Papa Paulo VI, ele sentiu que havia essa necessidade de rezar pelos pastores, rezar pelos vocacionados, para que realmente possam assumir com convicção essa sua vocação. E todos os anos o Santo Padre ele lança uma mensagem para esse dia de um modo particular. E esse ano o Papa Francisco ele achou que seria interessante refletir sobre vocações, testemunho da verdade. E aí nessa mensagem do Papa Francisco é muito bonito a gente acompanhar. Ele até mesmo tenta ressaltar a importância do sair de si para anunciar Jesus. É uma condição fundamental de qualquer vocacionado. É estar aberto a essa experiência de sair de si. Deixar de lado um pouco seus projetos pessoais, deixar de lado um pouco aquilo que a gente tanto articulou na vida para que o projeto de Deus ele tenha prioridade na nossa existência. Então, quem tiver oportunidade depois é bom acompanhar um pouco dessa mensagem que o Papa Francisco ele lança para esse 51º Dia Mundial de Oração pelas Vocações. Vocações, testemunho da verdade. E aí hoje também a gente se encontra por esse motivo tão bonito. Hoje celebramos o Dia das Mães. É claro que não é simplesmente hoje o Dia das Mães. Infelizmente hoje é um dia onde mais se consome. Para esse dia com certeza o comércio foi muito visitado, mas a gente precisa reconhecer que nenhum bem material vai expressar aquilo que deve partir do nosso coração. Então hoje a gente reconhece a grandeza, reconhece o valor e a dedicação de tantas mães que, como diz o Evangelho de hoje, são verdadeiras pastoras, são verdadeiras portas na família para que Deus possa entrar. Hoje a nossa gratidão a tantas mães, e aí vem à nossa mente tantas imagens, a imagem de tantas pessoas que para permanecerem fiéis, para permanecerem, na verdade, para demonstrarem coerência, para ajudar os jovens filhos que hoje parece que estão mergulhados numa crise existencial, buscando a felicidade em coisas que não são interessantes. Então hoje a nossa gratidão, o nosso reconhecimento por essas verdadeiras pastoras, por essas verdadeiras portas nas famílias que são as mães. Que Deus possa abençoar sempre mais a cada uma dessas mães. E aí hoje nos voltamos agora para a liturgia desse quarto domingo da Páscoa. Até então escutávamos relatos de aparição do ressuscitado. Os evangelistas nos últimos domingos, eles tinham essa pretensão de mostrar para nós como era que se davam as aparições. Só que a partir de agora parece que não é mais tão interessante a gente voltar a nossa atenção para essas aparições do Cristo, de Jesus ressuscitado. A nossa atenção agora se volta para a experiência das comunidades. Como é que elas realmente souberam assimilar esse mistério da ressurreição? Como é que as comunidades que de início manifestavam medo, manifestavam angústia, como é que essas comunidades agora estão assimilando a experiência da ressurreição? Então hoje
a gente não vê mais esse relato de aparição. Hoje o Evangelho chama a nossa atenção para duas figuras interessantes. Nós somos convidados hoje a pensar sobre a figura do pastor. E nós sabemos muito bem que não é uma novidade simplesmente do Novo Testamento. Quando a gente pensa no pastor, a gente pensa muito bem naqueles que já no Antigo Testamento assumiram essa missão. Se a gente olha para a história de Davi, se a gente olha para a história de Moisés, por exemplo, nós vamos perceber que antes deles serem pastores do povo de Deus, eles eram pastores do seu rebanho. Então, já no Antigo Testamento, a gente está em contato com essa realidade. Os pastores, na verdade, já é uma experiência que a gente consegue perceber no Antigo Testamento. E aí, no livro do profeta Ezequiel, a gente percebe uma certa preocupação. Existem aqueles que, infelizmente, não são capazes de levar adiante a missão que Deus deposita em suas mãos. Existem aqueles que muitas vezes até se aproveitam de certas ocasiões, das funções que ocupam, para cuidar de si mesmos e não cuidar do rebanho. É essa realidade que o profeta Ezequiel já contempla e revela para nós no seu livro. O profeta Ezequiel manifesta esse zelo, esse cuidado, mas também essa preocupação com pastores que, ao invés de apacentar o rebanho do Senhor, estavam apacentando a si mesmos. E aí Deus, através do profeta, diz: do mesmo jeito que os pastores se preocupam com seu rebanho, eu também me preocuparei com o meu rebanho. Deus, através do profeta Ezequiel, deixa isso bem claro. Do mesmo jeito que existe essa preocupação dos pastores com o seu rebanho, diante da infidelidade dos pastores, diante de situações absurdas que ainda hoje a gente infelizmente contempla, ainda hoje Deus diz: eu me preocuparei com o meu rebanho. E aí no Novo Testamento a gente olha para Jesus. Em Jesus chegou essa hora. Em Jesus a gente percebe que Deus realmente cuida de suas ovelhas, cuida do seu rebanho. Basta perceber as atitudes de Jesus. Basta perceber a maneira de se comportar diante dos outros. Para ser pastor é necessário você se sentir igual. E parece que aqui no Brasil nós temos uma tendência. Ou a gente se sente mais do que os outros, ou a gente se sente menos do que os outros. Mas nunca nós estamos abertos para viver essa experiência de igualdade que deve existir entre nós. Então, se a gente se sente inferior aos outros, nós vamos criar uma relação de dependência dos outros. E se a gente se sente superior, a gente vai querer manipular as pessoas para que elas façam simplesmente aquilo que nós queremos. Façam ou realizem os nossos desejos, os nossos planos, deixando de lado aquilo que é vontade de Deus. Então, meus irmãos e irmãs, realmente a gente precisa muito pensar sobre essa condição de pastor, que não é simplesmente o padre na paróquia, não é simplesmente o bispo. Pastores são aqueles que assumem qualquer liderança na vida da comunidade. Pastores são aqueles que buscam colaborar, buscam servir, buscam manifestar uma certa preocupação com a necessidade dos outros, nunca se colocando acima, nem tampouco abaixo, sempre se colocando numa posição de igualdade. E aí olhamos para o Evangelho e Jesus deixa bem claro para nós
qual é o verdadeiro perfil de um pastor? O que é que nós deveríamos contemplar numa pessoa que está à frente de determinadas situações, assumindo responsabilidades? O que é que a gente deveria contemplar nas lideranças que na comunidade deveriam estar preocupadas com o bem comum? E aí Jesus coloca uma primeira condição para que a gente possa realmente enxergar numa pessoa essa figura de um verdadeiro pastor. A primeira condição é dar vida por suas ovelhas. E aí a gente se pergunta, será que nós realmente estamos assumindo essa missão de dar vida pelas ovelhas? Ou para nós é muito mais importante cuidar da nossa própria vida e esquecer dos outros, esquecer da necessidade que muitas vezes os outros manifestam, esquecer daqueles que tanto necessitam de nós? Então a primeira coisa de um pastor, que um pastor deve manifestar, é dar a vida por suas ovelhas. Mas antes da gente continuar, essas características de um verdadeiro pastor, eu acho que seria interessante nós retomarmos um pouco aquilo que Jesus diz no Evangelho. Eu sou a porta. Parece algo tão simples, mas o que é que Jesus, na verdade, quer dizer quando ele afirma, eu sou a porta? E ele até diz, é necessário passar pela porta para chegar ao rebanho. É necessário passar pela porta que é Jesus. Então aqui está mais uma condição. Quem realmente quer ser pastor, quem realmente assume determinadas funções, até mesmo dentro da igreja, a condição é passar pela porta que é Jesus. Quem não passa pela porta, mas sobe pelo outro lado, Jesus deixa bem claro, é ladrão e assaltante. Então, quem quer ser pastor tem que passar pela porta. Quem na comunidade está a serviço, quem na comunidade assume determinadas funções, lidera determinados grupos, tem que ter consciência que é necessário passar pela porta. Tem que ter uma vida de intimidade com Deus. Tem que cultivar uma vida de oração. Porque senão nós vamos estar simplesmente executando tarefas. E depois de muito termos nos dedicado à igreja, depois de termos feito tanto pela igreja, se não passamos pela porta, a gente vai achar que tudo que a gente fez não teve sentido. E eu tenho certeza que hoje certamente deve ter muitas pessoas que tanto se dedicaram à comunidade, tanto se dedicaram à igreja e hoje percebem que parece que não valeu a pena. Não passaram pela porta. Simplesmente estavam querendo fazer aquilo que estava relacionado simplesmente à sua vontade. É necessário passar pela porta, porque senão vai subir pelo lado e vai ser considerado um ladrão e assaltante. E aqui eu acho que é interessante a gente pensar um pouco sobre esse sobe pelo lado. Se a gente pega o original grego do Evangelho de João, nós vamos perceber que esse subir não é subir de qualquer maneira. Esse subir evoca a imagem de alguém que sobe num determinado recinto, ultrapassando. Esse subir, muitas vezes, quer mostrar a realidade de muitos que na comunidade
muitos que lá fora, na sociedade, ou até mesmo na igreja, estão buscando fazer carreira. Pessoas que estão querendo crescer e usam a igreja, usam determinados órgãos na sociedade simplesmente para crescer, para aparecer. Deixam de ser pessoas e se tornam personagens que querem simplesmente o reconhecimento dos demais. Simplesmente querem subir na vida e se aproveitam até da igreja para subir e ocupar um lugar na sociedade. Meus irmãos e irmãs, quando a gente olha hoje para esse evangelho, eu acho que não existe uma melhor coisa e Jesus apresenta para nós qual é a maneira que nós devemos utilizar para subir na vida. Basta olhar para a cruz e ali está a maior elevação que qualquer um de nós um dia pode atingir. Porque na cruz é onde Jesus manifesta a condição para realmente sermos exaltados, a condição para realmente subirmos. Então hoje a gente reza de uma maneira muito especial por tantas pessoas, seja na igreja, seja lá em qualquer outra instituição, órgãos públicos que assumem liderança para que realmente estejam a serviço. Não utilizem dessas coisas para subir, porque a queda ela é imediata. Não utilizem determinadas situações para subir, porque da mesma maneira que sobe, você também desce. Então hoje a gente reza por tantas pessoas que assumem determinadas funções, assumem determinadas responsabilidades, para que possam cultivar esse perfil de pastor. E ainda existem duas outras características do pastor que a gente poderia também ouvir que está no Evangelho. O pastor conhece as ovelhas pelo nome. Não é simplesmente agora a gente ter a preocupação de decorar o nome de tanta gente, decorar a data de nascimento para ligar, passando uma mensagem de aniversário depois. Isso aí é muito relativo. Conhecer pelo nome implica conhecer com o coração. É você saber realmente onde chegar, é você saber realmente o que dizer e até saber a hora que deve silenciar na vida de alguém para não ser incômodo. O pastor, ele conhece as suas ovelhas com o coração. Mas além de conhecer as ovelhas com o coração, o pastor também, ele está a serviço da unidade. Ou coisa tão complicada é a gente ver que uma pessoa que deveria estar unindo, está dispersando o rebanho. Uma pessoa que deveria estar lutando pela unidade na comunidade, por exemplo, na sociedade, está dividindo as pessoas. Chega de divisões, principalmente na igreja. Vamos assumir esse perfil de pastor. Vamos assumir como cristãos essas características que são próprias de cada um de nós. Vamos unir, vamos viver em família. Quando a gente está unido, não tem dificuldade que venha nos desanimar. Quando a gente está junto, não tem sacrifício que a gente não possa realmente superar. Então que Deus nos ajude a cultivar em nós essas características, que Deus nos ajude a sermos também pastores como bom pastor. Olhando para Jesus, reproduzamos também em nossa vida aquilo que Ele tanto manifestou como bom pastor, como diz Pedro, como supremo pastor do rebanho de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,